Pessoal, boa tarde. Hoje é 6 de agosto de 2020. O nosso encontro de estudos está mais uma vez felizmente reunido para a gente estudar os capítulos 12 e 14. E só por uma questão assim de resolução do problema do microfone da Patrícia Queiroz, que vai apresentar o capítulo 12, ela generosamente organizou o capítulo, mas ela está com um probleminha de microfone, então enquanto ela resolve o problema de microfone, nós vamos para o capítulo 14, a aprendizagem significativa na terapia e na educação, com a participação dedicada da Patrícia Meira. Também informando a todos que essa semana a gente deu entrada no projeto de extensão, com previsão para começar no fim de setembro, ou seja, para dar um tempo para a gente finalizar o nosso projeto piloto com o Carl Rogers, e avançando os nossos estudos com o Ser e Tempo do Heidegger, e depois com... eu tenho que conferir, gente, eu não vi o resultado da nossa enquete, da nossa votação. Surpresa para a semana que vem, pode ser, pessoal? Eu aviso no WhatsApp, tá? A Gabriela conseguiu resolver. Mas a gente já está com a Patrícia aqui na frente. A ordem dos fatores não altera o produto, né, gente? Então vamos, já que a Patrícia se mobilizou. Obrigado, Gabriela. Mas só para a gente não perder o ritmo, vamos agora começar com a Patrícia no capítulo 14. E imediatamente a gente vai para o capítulo 12, tá? E com a Gabriela, com vocês, a generosa e dedicada participação da Patrícia Meira no capítulo 14 sobre abordagem centrada na pessoa e educação. Olha que tema fascinante. Com vocês, Patrícia. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Meira, eu sou psicóloga e eu tenho uma grande paixão pela abordagem centrada na pessoa. Eu costumo brincar que meu amor por Rogers foi amor à primeira lida. Desde a primeira vez que eu li, eu lembro que eu imaginei, nossa, é isso, assim, rolou uma identificação e desde então eu tenho lido bastante, ouvido bastante sobre ele. E, bom, Tornar-se Pessoa é um livro riquíssimo, é uma honra estar aqui com vocês hoje, apresentando este capítulo, que ele mesmo fala que é um capítulo muito importante, e é um capítulo, assim, de grande... que chama bastante atenção, né? Aprendizagem significativa na terapia e na educação. Bom, logo no início do capítulo, Rogers começa apresentando uma pequena escola experimental que organizava frequentemente conferências e reuniões de trabalhos para educadores, onde ele foi chamado, então, para dirigir uma dessas reuniões. Para contextualizar, isso era fevereiro de 1958. E o tema dessa reunião era as implicações da psicoterapia na educação. E aí, a partir desse convite, ele conta que ele decide reformular alguns pontos de vista dele sobre o ensino e a aprendizagem, especificamente. E ele assume que o capítulo, né, este capítulo é o resultado dessa resolução. Para começar, algo muito importante é a definição do que ele diz de aprendizagem significativa, o que é, né? Então, abre aspas, é aquela que provoca uma modificação, quer seja no comportamento ou na orientação da ação futura que escolhe, ou nas suas atitudes e personalidade. É uma aprendizagem que não se limita ao aumento de conhecimento, mas que penetra profundamente todas as parcelas das existências. Fecha aspas. Para Rogers, na época em que ele está escrevendo este capítulo, ele diz que ele sente uma tendência muito forte dos educadores em procurar maiores aprendizagens que provoquem alterações. Ele, inclusive, cita como referência a fala de um professor de agronomia que ele teve na faculdade, e ele fala que essa frase foi que chamou bastante atenção para ele e que seria também um ponto de demonstração dessa tendência que ele vê, né? Então, abre aspas. Não sejam um fogão de munições, sejam uma espingarda. Fecha aspas. Ele disse que assim como os educadores estão interessados em aprendizagens que sejam funcionais,
que provoquem modificações no comportamento, que penetrem a pessoa e suas ações, eles então poderão olhar para o campo da psicoterapia em busca de referências, busca de exemplos e ideias para as condições da aprendizagem. E aí ele vai falando minuciosamente, tópico por tópico, dos pontos de vista dele, e ele vai elaborando as coisas. E aí eu tentei tirar o que me chamava mais atenção, enfim, e compartilhar com vocês. É um capítulo riquíssimo, assim, espero não ter deixado nada de fora, enfim. É um tópico que chama bastante atenção, que é logo o primeiro, ao longo das ideias que ele vai minuciando, é o enfrentando um problema. E aí ele dá um exemplo muito interessante de um paciente com desejo ambivalente em relação a um problema grave, importante. O paciente se depara com um problema que tenta resolver e não consegue. Está, portanto, então, querendo aprender, embora ao mesmo tempo se sinta receoso com o que possa vir a descobrir de revelador em si mesmo. Ele fala sobre as condições que o indivíduo enfrenta quando entra em contato com o terapeuta e fala sobre o quadro teórico das condições necessárias e suficientes para que o terapeuta ofereça para que então ocorra uma aprendizagem significativa. E ele fala dessa importância da aprendizagem significativa e ele afirma que essa teoria vem sendo comprovada em vários aspectos pela investigação experimental, mas ainda deve ser considerado como uma teoria baseada mais na experiência clínica do que em fatos provados. E aí ele vai minuciando as etapas que a gente conhece da terapia, de aceitação, de compreensão, de congruência, e inclusive o próximo tópico é esse, a congruência, e aí ele começa. Para que a terapia tenha êxito, é necessário que o terapeuta seja na relação a pessoa unificada, integrada, congruente. Ou seja, aquele que deverá ser na relação exatamente aquilo que ele é, e não uma fachada, um papel, uma ficção. E que quando menos congruência existe na relação, menos probabilidades existem de ocorrer uma aprendizagem realmente significativa. Ou seja, se o professor for congruente, significa que o professor tem uma consciência plena das atitudes e que aceita seus sentimentos reais. Torna-se, então, uma pessoa real e nasce ali a relação com o aluno. Ele fala que é importante que tanto o professor, a professora, enfim, não seja somente uma pessoa um canal estéreo que passa o saber de geração para geração, e sim demonstrar ser uma pessoa real. Um ponto muito importante que ele também fala em relação aos professores em facilitarem essa aprendizagem significativa na educação para seus alunos é praticar aceitação e compreensão, né? A autenticidade do professor. Ele fala que outra consequência para o professor é que a aprendizagem significativa ela é possível se o professor for capaz de aceitar o aluno como ele é, de compreender os sentimentos que ele manifesta. Ele fala que talvez alguns ficaram perturbados pelo fato do professor assumir essa atitude, procurando aceitar os sentimentos dos estudantes não apenas nas reações, mas em relação ao trabalho escolar, na atitude perante aos pais, de sentimento de ódio em relação aos irmãos, ciúmes, sentimentos em relação a si próprio, e todas as espécies de atitudes. E aí aqui ele vai fazer uma pergunta e que ele mesmo vai trazer a resposta, e a pergunta é: essas atitudes teriam o direito de existir apertamente no estabelecimento escolar? E ele responde que sim, porque ele acredita que tudo está relacionado, né? Tudo é da pessoa, os afetos, os sentimentos, as atitudes, e esse funcionamento afetivo, ele é uma ênfase no quanto tudo está integrado. Então, ele acredita que sim, né? Outro tópico bem importante é sobre os recursos disponíveis. Ele começa falando que o aspecto leva ele a uma implicação da terapia que também funciona no âmbito da educação. Ele fala que existem muitos recursos do conhecimento de técnicas, teorias, e que constitui a matéria-prima a ser utilizada no trabalho, né? Ele julga que o que disse sobre a terapia sugere que esses materiais, esses recursos, devem estar dispostos à disposição dos estudantes e não impostos. Dispostos e não impostos. Ele considera que é necessário uma grande sinceridade e sensibilidade nessa relação. Ele gostaria que isso fosse considerado como uma oferta, que tanto pudesse ser aceita como recusada. Ele considera que haveria de ter uma sinceridade tão grande na relação que o professor conseguisse dizer: eu não gosto disso, mas que o aluno conseguisse responder o seu professor dizendo: mas eu gosto disso.
e que não importa qual recurso a ser utilizado, se ele tem a intenção de ser útil ao aluno, se ele for encarado como tal, e não se for encarado como uma guia, uma expectativa, uma imposição nessa relação. Ele explica que o professor deve confiar na tendência autorrealizadora de seus alunos. E ele parte da hipótese de que os estudantes eles entram em contato com os problemas da vida, procurando aprender, desejam crescer e descobrir. E ele espera que o desenvolvimento dessa relação pessoal professor e aluno permitissem a realização natural dessa tendência. Depois também ele vai julgar aqui, testar os resultados de um aluno para ver se eles vão ao encontro de um critério de aprendizagem feito pelo professor é diretamente contrário às implicações da terapia para aprendizagem significativa, né, que são os métodos em educação utilizados, são aquelas provas, onde são medidos o que o aluno sabe ou não sabe através dos critérios de avaliação do professor, da diretoria, enfim. E aí o que ele fala? Ele fala que em terapia, os exames são colocados pela vida, e o cliente enfrenta os obstáculos e descobre que pode utilizar os recursos da relação terapêutica e da sua experiência para organizar, assim, do mesmo modo, a enfrentar mais satisfatoriamente as provas da vida. E ele fala que a experiência na terapia sugere que o mesmo deveria acontecer na escola, para que assim, então, ocorresse a verdadeira aprendizagem significativa. Já mais finalizando o capítulo, ele diz que a intenção seria tentar formas que facilitem a aprendizagem no que mais promete a liberdade de pensamento, e não mais na crescente conformidade do conhecimento dos valores da atitude para o sistema. Abre aspas. Queremos estabelecer condições de aprendizagem que os fatores são originalidade e autonomia. Fecha aspas. E aí, já para encerrar, ele faz um tópico chamado de algumas questões para concluir. E aí eu tirei um parágrafo de lá, porque eu considerei que eu não conseguiria resumir, não conseguiria ter palavras para falar sobre esse tópico tão bem quanto as palavras que ele mesmo utilizou. E aqui vai. Abre aspas. Espero que ao levantar essas questões tenha mostrado claramente que o problema, tanto da aprendizagem significativa quanto da forma de realizá-la, coloca todos nós perante os problemas profundos e graves. Não estamos no tempo em que batem respostas tímidas. Procurei para uma descrição de aprendizagem significativa, tal como ela surge na psicoterapia, em uma descrição das condições que facilitam essa aprendizagem. Tentei apontar depois algumas implicações dessas condições no domínio da educação. Propus, em outras palavras, para uma resposta dessas questões que talvez possamos utilizar aquilo que pus como ponto de partida pessoal, dar uma resposta nova que vá contra a opinião pública corrente e os atuais conhecimentos na ciência do comportamento. Fecha aspas. Bom, foi isso que eu preparei para apresentar para vocês, né, desse capítulo tão riquíssimo, que acho que aliás, todos os capítulos desse livro são, e a gente poderia ficar muito tempo mais nisso, mas é isso, eu tentei ser o mais breve possível e de forma que eu conseguisse transparecer a importância desse capítulo. Obrigada. Parabéns, Patrícia. Não só conseguiu transparecer o conteúdo, mas o teu sentimento, né? Você é apaixonada pelo Rogers a primeira lida. A segunda, terceira, quarta, quinta, né? A cada lida, né? Com certeza. Evidente. Sensível. Parabéns. Vamos deixar as discussões para o final, tá, gente? Essa questão de educação, gente, para mim que eu sou professor, tenho certeza que vocês têm relações com a educação, senão não estariam aqui, né? Direto ou indiretamente, eu acho que é um tema-chave para todos nós, né? Então agora a gente vai ter a Gabriela, só que antes eu quero dar um informe para a gente já ir pensando. A Mariane, do capítulo 17, ela falou que ela sai do trabalho às 17 horas, que talvez agora ela não vai mais acompanhar a gente ao vivo, né? Sincronicamente. Então a gente precisaria de alguém para o capítulo 17, que já está chegando. Tá? Eu acabei de divulgar para vocês no nosso site que o livro que foi vencedor da votação foi o Vigiar e Punir, com 65%
das predileções, da votação, em 29 pessoas que votaram, tá? Então, né, 2/3 do grupo votou e escolhemos vigiar e punir, tá? E agora com vocês a Gabriela, apresentando o capítulo 12. Deixa eu ver o título do capítulo. Eu li o capítulo, gente, que capítulo elaborado. Nossa, acho que é um dos capítulos mais elaborados, assim, complexos, sobre vários detalhamentos sobre a questão da pesquisa. Eu fiquei espantado e fascinado. A terapia é centrada no cliente no seu contexto de investigação, no qual Rogers vai justamente mostrar as investigações científicas com metodologias muito arrojadas e muito inspiradoras. Com vocês, Gabriela, que generosamente preparou e consertou o microfone. Parabéns pela Ufa, ainda dedicação, bem. Gabriela. Parabéns pela dedicação. Com Que vocês, Gabriela. desespero, mas deu certo. Obrigada, professor. É que eu estava entrando por outro navegador, e aí geralmente eu uso o Chrome, né? Hoje eu usei outro, mas não foi. Mas ainda bem que agora deu tudo certo. Então, bem, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela, eu sou de São Paulo, capital, sou estudante de psicologia, gosto bastante de Rogers. Conheci na terapia, a minha terapeuta, na época que eu fazia, era humanista, e aí foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre humanismo, enfim, sobre Rogers. Então, acho que foi um primeiro contato bem interessante. E como o professor comentou, realmente esse capítulo ele é bem denso, mas eu achei bem bacana pela questão da investigação. Eu acho que de primeiro momento é um pouco difícil imaginar uma investigação no contexto terapêutico, né? Enquadrar isso dentro de um contexto mais científico e elaborado, mas Rogers mostra que é possível sim, e eu acho que esse é o grande encanto, né, do capítulo. E ele abre esse capítulo falando, comentando que ele está escrevendo um livro junto com a doutora Marian Kinget, não sei se é assim que pronuncia. E os dois estão escrevendo um livro, obviamente, sobre a terapia centrada no cliente. E esse livro ele vai ser traduzido para o Flamengo e para o francês. Então, portanto, ele vai ter aí um público europeu. E logo de cara, Rogers tem essa preocupação com relação à aceitação dos europeus com relação a uma investigação mais empírica, né, que é algo mais adaptado à cultura americana. Então, ele percebe que os europeus não estão tão habituados a isso, e ele fica um pouco preocupado em como essa investigação com foco na terapia centrada no cliente vai ser vista, né, pelos europeus com relação aos métodos e aos resultados. E isso por volta ali da década de 40 e 50, ele percebe que teve realmente um aumento muito grande de um número muito grande de investigações, de pesquisas, estudos em cima dessas terapias. E aí ele começa a explanar um pouco o porquê desse aumento, né? E uma primeira razão que é bem interessante é que ele comenta que a terapia centrada no cliente, ela não é encarada como um dogma, mas sim como um instrumento a serviço do progresso do nosso conhecimento. Porque a gente sempre pensa como dogma, como teoria, algo muito rígido, né? Algo que a gente coloca à prova. Então é aquilo e pronto. E essa terapia não, ela não tem essa rigidez, né? Tanto que ela foi desenvolvida dentro de um ambiente de universidade. Então os alunos eles tinham uma liberdade para estudar ela, para analisar, para criticar. Então essa terapia ela tem essa perspectiva mais aberta, mais autocrítica, né? Mas ainda assim ele percebeu que para conseguir fazer uma investigação a respeito disso, ele tinha que ter um foco muito objetivo, né? Tentar ali isolar os dados, os conhecimentos científicos dos preconceitos, das tendências individuais, o que eu acho uma coisa bem difícil. E segundo, o estudo científico, ele não importa por onde ele começa, né? Qual é a ordem? Então, eles começaram a fazer esses estudos a partir das gravações das entrevistas. Então, isso já foi aí um início para trazer dados, né, para eles estudarem.
E aí ele comenta sobre como foi esse período, esse início de quando eles começaram a investigar as entrevistas terapêuticas, né? E ele comentou que até antes da década de 40, já tinham ouvido já tinha havido algumas tentativas para fazer essas investigações, haviam algumas gravações e tudo, e o próprio grupo que Rogers participava, que era da Universidade do Estado de Ohio, eles conseguiram gravar uma entrevista terapêutica completa, né, do início ao fim. E foi muito curioso, porque, assim, de início, quando eles pegaram esse material, eles ficaram muito contentes, né, mas essa alegria durou pouquíssimo, porque eles viram que, quando eles foram ouvir a gravação, eles viram que era algo muito complexo. Então, assim, era muito difícil, a entrevista ela era mal estruturada, ela era muito complexa, era difícil extrair alguma coisa que fosse realmente interessante para fins de investigação. Mas ele conta que, apesar dessa dificuldade inicial, esses estudos, esse início foi fundamental realmente para abrir novos caminhos, e aí os outros estudos foram se consolidando a partir destes, né? E aí ele comenta, aí na sequência ele já traz, na verdade, vários estudos, né, feitos aí por outros estudiosos da área. E é interessante porque cada um tem um foco, né, e os resultados são bem significativos. Então, ele comenta que em 1945, um estudioso chamado Haskin, ele fez um estudo e o objetivo dele era saber a origem dos valores captadas pelo cliente. Então, ele queria entender, com relação aos valores do cliente, a motivação dele, como que isso se alterava ao longo da terapia. E se essa mudança se dava por conta da expectativa que o cliente tinha com relação aos outros, como o outro vai pensar, né? O que o outro vai pensar sobre mim, ou até mesmo o terapeuta nesse caso, né? Ou se o cliente, ele faz essas mudanças aconteciam por ele mesmo, pela experiência dele, porque ele achava que aquilo era algo para ele. Então ele queria realmente mapear. Então ele chegou a fazer uma escala de 1 a 4, em que o 1 era um grau de dependência incondicional, né, com o que os outros pensam, e uma escala 4 seria um grau mais independente, onde o cliente ele baseia os sistemas de valor na sua própria experiência, né? Então, o método que ele usou, ele utilizou aí alguns juízes, né, algumas pessoas para avaliarem várias entrevistas que foram gravadas, teve todo um sistema de pontuação, de agrupamento dessas informações, e aí tudo isso foi feito tanto em entrevistas iniciais quanto em entrevistas finais, né? E o resultado foi bem interessante, porque no início das entrevistas, grande parte dos clientes realmente tinham esse grau de dependência muito grande com relação ao que os outros iam pensar. E aí, nas entrevistas finais, já aumentava um pouco nessa escala, né? O grau já era um pouco maior, então as pessoas começavam a ter uma certa autonomia, elas conseguiam ver as expectativas do outro, as suas próprias expectativas, elas conseguiam fazer essa diferenciação e se guiar de uma forma mais autônoma, né? Então, a gente consegue ver por essa pesquisa que o cliente que ele faz a terapia centrada no cliente, ele é menos dependente dos outros, né? Então, ele consegue se guiar aí pelos seus próprios valores, claro, isso aí ao longo da terapia. E um ponto negativo desse estudo é porque poucos casos foram estudados, e foi uma terapia muito breve, então talvez fosse algo mais longo, seria mais efetivo. E aí, o segundo estudo fala sobre a função autonômica e a terapia. Então, é um estudo de 1949, de Thetford, e é um estudo um pouco diferente, porque ele estuda as consequências fisiológicas. Então, ele acredita assim, se a terapia tem essa capacidade de fazer a gente reorganizar a nossa vida, então automaticamente as reações do nosso sistema nervoso também vão se alterar, né? Uma vez que, vamos supor, eu sou uma pessoa super ansiosa e a terapia me faz ser alguém mais atento, mais tranquilo, então o meu sistema nervoso também vai reagir de forma diferente. E aí o método que ele usou foi, ele pegou dois grupos, um que fazia terapia e outro que não,
ele colocou esses grupos em situações, vamos dizer assim, que causassem frustração, né? E aí ele plugou eletrodos, né, ligados a um polígrafo. Então ele conseguia ter aí uma medição fisiológica, né, desse grupo. E aí o que ele conseguiu checar é que era o grupo que fazia a terapia, eles conseguiam se recuperar da frustração mais rápido, né, na segunda sessão, porque ele foi fazendo isso em várias etapas. Então, esse grupo da terapia conseguia lidar melhor com a frustração. Obviamente, não deixava de se sentir frustrado, mas conseguia se recuperar mais rapidamente. Então, é bem interessante esse estudo. Tem um terceiro estudo, esse é de 1950, de Bergman, e aí que ele fala sobre a relação entre a técnica do terapeuta e como o cliente responde a isso, né? Então ele selecionou aí alguns casos, algumas gravações, e separou esses relatos por algumas categorias, né? Então ele fez lá várias categorias, categorizando, na verdade, as respostas do terapeuta com relação ao cliente, né? Então, ele chegou a um resultado de que os clientes eles tinham uma resposta mais positiva quando o paciente, quando o terapeuta, aliás, ele tinha uma posição mais de compreensão e também, mesmo quando ele não compreendia, mas ele se mostrava interessado em compreender o pedido do cliente. Então, essa questão de empatia, né, de disponibilidade, eu achei bem curioso, assim, porque em vários estudos isso acaba aparecendo, assim, muito nitidamente, né, de uma forma ou de outra. Tem um outro também, o quarto estudo, sobre o autoconceito, né, é uma técnica que eles chamam técnica Q. Então eles usaram também várias gravações, e dessas gravações eles selecionaram 100 expressões em que as pessoas elas se percebem. Então esse de autoconceito seria o conceito que eu tenho de mim mesma, né? Então eles pegaram várias frases, por exemplo, sinto muito ressentimento, estou muito perturbado. Então frases que a pessoa dizia sobre ela mesma, né? Como ela se percebia no momento. Então, eles colocaram essas frases em cartões e eles davam para as pessoas agruparem. Então, por exemplo, como você se descreve? Então, coloca numa ordem, né? Quais as reações aqui que eu tenho e qual você acha que mais condiz com você nesse momento em uma escala, né? E aí, depois, eles tiveram que agrupar com relação ao que eles gostariam de ser, né, dentro do que estava no cartão, que eles acham que estava longe daquilo que eles eram, que eles gostariam de alcançar. E foi muito interessante, porque eles conseguiam, obviamente, eles fizeram esse estudo tanto antes da terapia como após. Então, eles conseguiam ter essa correlação entre o eu pré-terapia, o eu pós-terapia, o eu atual, o eu ideal, fazer correlações entre os resultados de um paciente e outros, né? E aí o resultado é que a terapia centrada no cliente, uma das alterações principais realmente é a alteração da autopercepção, como o sujeito ele se enxerga, né? E ao longo da terapia, a pessoa, o cliente, ele começa a se valorizar, né? Ele vai no caminho de um eu muito mais valorizado. Tem um outro estudo, esse é de 1954, e aí eles querem checar como que a psicoterapia pode provocar mudanças no comportamento de um cliente no cotidiano dele. Então, o terapeuta ele está avaliando o cliente ali, mas é uma coisa numa relação ali terapêutica, né? É fechado, mas como que a gente pode avaliar se está surtindo efeito no dia a dia? Então, o método que eles usaram foram uma escala que chama escala de maturidade emocional, que são cartões também com várias afirmações, e esses cartões eles têm escalas de 1 a 9. A escala 1 seria o grau ali mais imaturo, e do 9 mais amadurecido. E o interessante é que o terapeuta fazia o teste, né, no cliente antes de iniciar a terapia. Ele perguntava a esse cliente o nome de 2 amigos, né, e esses amigos eram solicitados para avaliar esse cliente, né.
Então, existia aí os dados, tanto da avaliação dos amigos, do próprio cliente com relação à autopercepção que ele tinha, e a avaliação do terapeuta. E o curioso é que os clientes que mais tinham progresso na terapia, pela visão do cliente, eram aqueles também que tinham uma melhor avaliação com relação aos amigos, né? Os amigos também avaliavam de uma forma positiva. Então, é bem interessante, porque eles chegam à conclusão de que uma terapia bem sucedida, ela provoca uma alteração positiva no comportamento do indivíduo, né? E era algo que é um pouco difícil, talvez, de mensurar. Obviamente que não foi tão a fundo, né? A gente não conseguiu se visualizar com esse estudo pontos muito específicos com relação ao cotidiano da pessoa, mas conseguia verificar que realmente tinha uma mudança positiva, né? Assim, num todo. E por fim, tem um último estudo, que é do Barrett e Leonard, que é sobre o estudo deles é com foco em 5 condições de atitudes na relação, com relação à mudança terapêutica. Então, quais são as atitudes que o terapeuta seriam ideais, né, que o terapeuta tenha para que realmente uma mudança ocorra, né? Então, o foco deles é calcular em que medida o cliente se sentia empaticamente compreendido. Então, eles também fizeram uma escala, né, com 6 graus, e aí eles pontuaram o que mais seria apreciável num terapeuta, né? Então, de resultado dessa escala, eles checaram que uma relação terapêutica eficaz, ela precisa ter um grau elevado de congruência, né? Autenticidade do terapeuta, consideração e respeito, né? E se existe isso na terapia, se o cliente consegue checar, né, consegue sentir isso na terapia, mudanças importantes, tanto comportamentais quanto de personalidades, começam a acontecer. E aí eles começaram a enxergar que não é somente a técnica do terapeuta, mas é muito mais sobre a atitude que ele tem no setting terapêutico. E aí, por final, Rogers comenta sobre alguns estudos que estão em andamento, mas não entra muito em detalhes, né? Esses são estudos feitos na época. Então, na época, chegaram a estudar, por exemplo, a comparação entre a terapia mais breve e uma terapia com um período indeterminado de tempo, quais os efeitos, né? Uma comparação entre ambas. Tem um outro estudo também sobre questões fisiológicas e um outro estudo que foi feito com relação ao processo de psicoterapia em pessoas com esquizofrenia e pessoas sem essa patologia, né? E quais seriam aí os resultados. E, em resumo, né, ele mostra que todas essas pesquisas têm o intuito realmente de caminhar para um desenvolvimento da psicoterapia, né, que seja aí cada vez mais eficaz, que evolua, né, e eu acho que de tudo isso, de todos esses estudos, acho que a gente pode fechar com essa conclusão de que quanto mais caloroso e humano o terapeuta for, né, mais eficaz será a terapia. Então, eu acho que por mais que se domine todas as técnicas, a atitude, né, a questão de congruência, né, de ser ele mesmo, de estar realmente presente, eu acho que é o que conta. Então, acho que é isso, né, isso que eu tinha para comentar. Realmente é um capítulo assim bem extenso, mas é muito interessante os estudos. Parabéns, Gabriela. Quero te parabenizar, como eu parabenizo todos, mas esse capítulo especificamente é muito elaborado, é muito técnico, é muito metodológico, né? É bem Bastante. desafiador e você falou como se você tivesse, né, tomando um copo d'água. Esse é um elogio, tá bom? Obrigada. Obrigada. Nossa, eu estava lendo esse capítulo e falei, gente, como que a Gabriela vai expressar? É tão cheio de detalhes, é tão cheio de nuances, né? De categorias de Bastante. pesquisa. É No um começo eu capítulo achei que, bem complicado, sim, assim, os primeiros estudos, eu falei, nossa, como que eu vou explicar isso de uma forma
mais simples, né? Sim. Mas aí, aos poucos, como tem vários estudos, então você começa a ver o jeito como eles conduziam na época, eles usavam muito gravações e eles tinham muitas escalas, né? Foi um período que realmente eles desenvolveram muitas ferramentas de medição. Então, é bem interessante, assim, ver o contexto, né? Eu, na minha ansiedade facilitadora, sou muito de falar, só que hoje eu vou problematizar para os dois capítulos. Como é que a gente pensa esse trabalho maravilhoso do Rogers, do século passado, né? Tem todo um viés americano, todo um viés, certo estruturalismo americano, assim, tem a sua radiância, a sua beleza, o seu valor, com certeza, né? É um marco histórico. Mas como a gente pensaria tanto a pesquisa científica na abordagem centrada na pessoa, como as questões da educação no contexto brasileiro no século em 2020, né, gente? O que isso situa para nós em termos de contemporaneidade na pesquisa e na educação? O que isso evoca de vocês? Hoje eu queria problematizar e ouvir de vocês. Pode ser? Quem começa? Vamos jogar? É um jogo do encontro. Eu posso começar. Pode falar, Helene. Essa questão da educação, enquanto a Patrícia estava falando, eu estava pensando assim, em algumas coisas em relação de como está sendo, porque minhas aulas voltaram agora, na segunda-feira, em formato EAD emergencial, né? Então, é uma metodologia completamente diferente. E o meu curso é farmácia, então é um curso da saúde que tem muita prática. A gente sofre bastante com esse quesito de como a gente vai fazer isso. Então, tanto os professores quanto os alunos, né? Tudo muito novo. E eu senti bastante, assim, algumas coisas de alguns professores nesse ponto de dar ferramentas pra gente estudar, assim, por exemplo, mas eles deram muita coisa que botou ali pra gente ver se a gente quiser, mas não era obrigatório. E quando ele fala de disponibilizar, né, o material sem, tipo, colocar como uma coisa obrigatória, né, para aquele aluno fazer, eu lembrei, assim, disso e eu pensei bastante em como eu gostei disso, assim, dos professores, alguns, né, estarem fazendo assim. E como eu acho que eu aproveitei melhor essas disciplinas, assim, nesse sentido, eles darem outras ferramentas, por exemplo, professor está tentando abordar o mesmo assunto de várias formas diferentes para que ele consiga atender as pessoas o melhor possível. Então, uma mesma aula tem slide narrado, tem vídeo, tem texto, tem quiz, tem várias coisas no mesmo conteúdo, mas abordadas de formas diferentes, com coisas obrigatórias e coisas complementares para a pessoa ver se quiser. Né? E eu achei que isso ajudou bastante. Vocês acham que a gente está preparado para isso ou é aquela velha parábola que a porta está aberta e a gente não sai do Eu queria conservador? compor com a fala da Elaine exatamente nesse sentido, que a gente, eu acho muito legal isso de dar protagonismo pro aluno, né? E a possibilidade dele fazer coisas se ele quiser, mas ao mesmo tempo, eu venho de uma escola que, embora a gente tivesse uma relação muito boa com os professores, assim, não impessoal, tudo era obrigatório. Então, você tem que fazer isso porque vale nota, você tem que fazer isso porque vale nota, não porque você tem que aprender, mas porque vale nota. Então, acho que seria muito importante que isso fosse um hábito, né, de todas as escolas desde o começo, porque senão você ensina o aluno a fazer aquilo porque vale nota ou porque ele vai ganhar dinheiro com aquilo. E você não ensina a pessoa a buscar o conhecimento porque é importante, porque o conhecimento vai levar ela a conhecer o mundo de uma forma diferente, coisas assim.
Então, sei lá. Isso que você falou agora me pensou outra coisa também, assim. Essa forma meio que instiga os alunos a ficarem muito naquela, eu vou colar, né? Porque eu preciso ter a nota, porque eu preciso passar, porque aquilo me tranca, porque aquilo vai acontecer tal coisa, porque eu vou ser punido, então eu preciso passar, eu preciso colar. Eles não se preocupam se eles estão aprendendo aquilo ali para aplicar depois, por exemplo, né? Agora que a gente está na universidade, por exemplo, que a gente está aprendendo algo que a gente vai diretamente aplicar em alguma coisa da profissão, né? No nosso caso, tipo, da saúde, a gente vai estar lidando com coisas relacionadas à saúde e vida das pessoas. Então, uma coisa que me incomoda muito é quando um aluno na universidade diz que vai colar numa prova, numa coisa. Eu fico assim, cara, por que você vai fazer isso, sabe? Na hora que você vai lidar com o paciente, se você não souber, não tem como. Não tem como fugir disso. Não adianta. É melhor fazer 2, 10 vezes uma disciplina, reprovar uma prova, mas sair aprendendo aquilo do que colar e depois não saber fazer. E eu acho que essa forma de ensino, de avaliação, meio que leva muitas pessoas a pensarem nisso. É mais importante a nota e aprender do que aprender realmente para depois aplicar, né? Sim, exatamente. E na faculdade, no campus Baixada Santista, né, a gente tem eixos comuns e eixos específicos. Eu faço psicologia e um eixo comum é o eixo bio, que é o mais objetivo que a gente tem, digamos assim, tipo, avaliação com prova, o resto das matérias são geralmente textos ou seminários, não são provas, né? E aí, a gente está tendo MTS agora, que é eixo bio, e aí não vai ter nota, né? E vai ter uns quizzes que eles vão disponibilizar para a gente fazer, mas você só precisa fazer, você não precisa acertar. E aí o professor, quando explicou sobre isso, falou assim: mas não é porque não vale nota que vocês tenham que fazer de qualquer jeito, né? Façam para valer. E eu acho triste. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, tipo, nossa, o professor tem que dizer para os alunos que não é para fazer de qualquer jeito. Tipo, claro que não é para fazer de qualquer jeito, é a matéria, mas a gente é ensinado de que se não vale nota não é importante, né? Bom, gente, boa tarde. Diante das apresentações e a fala de vocês, eu fico refletindo também sobre a nossa cultura, né? Como nossa cultura ela reflete bastante nesse aspecto, porque muitas vezes essa necessidade de ter uma prova, esse processo avaliativo é necessário para algumas pessoas elas compreenderem essa necessidade desse processo formal, porque muitas vezes quando o professor ele não relata que determinada atividade vai valer nota, muitas vezes os estudantes eles não estão prestando atenção, eles não procuram outras leituras, mas quando o professor ele relata que vai valer nota, essa preocupação da nota, eles sempre vão ter mais esse cuidado diante de que nota eu vou tirar, como eu vou tirar, tem essa questão da fila. Eu lembrei quando eu era monitor e a professora, foi na semana de prova da faculdade, eu acho que foi a prova, acho que foi prova de ética, foi de ética, ética em psicologia. E assim, a sala era muito grande. E eu falei com a professora, vamos dividir a turma, a senhora fica com a metade da turma e eu fico com a outra. É assim, todo mundo da sala queria fazer prova comigo, porque eles achavam que eu iria deixar eles filar. Então, assim, a metade de uma turma foi comigo para uma sala e metade ficou com a professora. E assim, foi uma das primeiras coisas que eu falei para eles. Gente, a nossa relação aqui é diferente, tá? Eu tô como monitor de vocês, né? Porque eu sou monitor de vocês. Mas eu sou aluno dessa faculdade que eu vou deixar vocês filarem. Então, assim, e assim, a cara deles de insatisfação por acharem que eu ia deixar eles filarem, assim, eu fiquei percebendo, poxa, como muitas vezes a nossa formação ela precisa assim, de uma avaliação, precisa de uma nota para esse meio que incentivo, essa motivação para você procurar conhecimento. É como se você está numa faculdade, você aprender, você lidar, acho que foi, eu não lembro o nome da pessoa, acho que é Kaline, até relatou, né? Quando você estiver na prática, como é que você vai filar com a pessoa? Como é que você vai filar, né? Não tem nem como você filar, o que é que você vai fazer? Mas, assim, muitas vezes eu acho que a educação ela envolve muitas essas questões, essa motivação. Então,
é da gente pensar como é que as pessoas elas estão motivadas ao conhecimento. Tem uma frase do Deleuze que eu uso como um mantra de vez em quando para eu ficar atento, que ele diz que a miséria é desejável. Que um dos problemas da humanidade é que a miséria é desejável, né? Como é que na nossa vida pessoal, nas nossas relações, nas instituições, a gente vai descolar dessa miséria, né? Porque você precisar de um totalitarismo de nota, se mover para um sistema rígido, né? E às vezes, quando um professor dá uma abordagem centrada na pessoa, ele é considerado meio facinho, sabe? Porque ele dá a matéria na expectativa do aluno fazer um processo de criação, né? De encontro, né? De partilha. Tem turmas, eu tenho o privilégio de ter turmas que entendem a mensagem magnificamente, entendeu? Que a gente tem, assim, um processo magnífico pelo encontro, entendeu? É isso que é o mais bonito, entendeu? Não é que o professor tem estrela na testa, e nem que o aluno em si, né, extraordinário. É o encontro. A intersubjetividade, é uma coisa. Quando acontece, é uma coisa magnífica, entendeu? Mas que nem a oração da Gestalt que eu passei um dia atrás. Tem horas que não acontece. Então é esse o risco, porque é questão de empatia, de afinidade, né, de uma congruência acontecendo. Isso são acontecimentos, né? Ou acontece ou não acontece, né? Como o nosso grupo, que a gente tem uma empatia muito grande. A gente está em vários lugares do Brasil, a gente tem empatia, né? Mas, de qualquer forma, a questão de que a miséria é desejável, porque tanta pessoa submetida à deseducação, à fake news, tá? A questão da cola, da fila, que é o que o Rivaldo falou, né? Ou então só funcionar na base da nota, né? Onde está a questão de uma autenticidade do sentido? Quanto é temeroso para algumas pessoas, do ponto de vista existencial, ter contato, administrar essa liberdade, né? A liberdade de fazer escolha, né? Escolher, né? E aí entram algumas contradições na dinâmica interna do que a gente chama de módulo e outros cursos chamam de disciplina, né? Que os professores que são mais têm abordagem mais centrada na pessoa têm que concorrer com professores na mesma turma que são extremamente da nota, da ortodoxia, dos prazos, né? Como é que fica essa pluralidade, né? Tem uma questão que não é só da mesma forma que a psicoterapia centrada na pessoa tem uma peculiaridade toda só, ela se confronta, ou se, às vezes dialogando ou não, né? Com outras abordagens, né? Também existe essa questão de culturas coletivas, né? Do centrado na pessoa com o descentrado na pessoa, porque a questão não é nem ter outra teoria, outra metodologia, mas tem projetos de mundo que é para descentrar da pessoa, alienação total, né? Fascismo total, né? Na educação e na pesquisa, né? Educação que é mera repetição, né? O que vocês acham? É bem isso. Eu acho que isso atrapalha o aluno também, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de me dedicar a coisas extra aula. Tipo, eu participei do módulo, né, de psicologia e humanismo, e eu lembro que, acho que por volta da primeira aula, falou, você falou, né, o professor falou que você ia sugerir vários autores e textos e que seria bom a gente procurar fora da aula, né, os textos para ler e tudo mais, para se aprofundar nas teorias. E aí eu olhei e falei, mano, vou acabar só vendo a aula e não vou me aprofundar em nada, porque eu não vou conseguir me administrar para poder procurar ir a fundo, né? Tanto que quando foi sugerido o grupo de estudos, eu falei, nossa, vai me ajudar. E, e realmente está me ajudando muito a poder ler Rogers, porque é isso, tipo, eu fui ensinada a depender de um professor guiando, de alguma coisa que, tipo,
criasse a rotina para mim, criasse os prazos para mim, ao invés de eu conseguir me disciplinar sozinha. Eu tento mudar isso, né? Tô em processo, mas por eu ter sido ensinada a vida inteira que eu dependia desses prazos dos professores, das provas ou qualquer coisa assim, das aulas, é muito difícil sair disso, né? Mas eu fico tão feliz com o teu depoimento, Karen, assim, essa reeducação, essa construção de si que você faz, né? E que outras pessoas do grupo também fazem, né? Que é eu gosto do nome grego da ascese, né? Ascese é construção de si, né? Acho que se a educação não atingir esse nível, mesmo que no sentido perspectivo de vida, porque um semestre passa, e mesmo 5 anos de universidade passam, é uma tempestade de ideias na universidade, né? Se a pessoa leva essa semente da SES, ela vai em algum momento se mobilizar para aquilo que tem sentido para ela. Quando eu, no meu módulo, eu digo, os livros estão disponíveis e você tem que procurar, isso serve como guia para todos os outros módulos do aluno. Não que ele vai ser motivado, vocacionado para estudar psicologia humanista, mas se ele tiver essa força motriz, ele leva para qualquer campo da vida, né? Então é algo que transcende até o próprio conteúdo do módulo, por isso que a abordagem centrada na pessoa na educação. É tudo aquilo que foi dito, que o Roger escreveu e que foi apresentado hoje. Que é a automotivação, as coisas que têm significativas, educação significativa, educação que tenha sentido, centrada na percepção, que não seja imediatista do semestre. Tem alunos, um dia eu clinicava antes de ser professor, eu não esqueço disso. Eu tinha uma aluna que era a primeira aluna da classe de jornalismo num determinado curso aí. Ela tirava 10 em tudo. Acabou a universidade, ela não sabia mais o que fazer. Porque ela não tinha se formado para ser jornalista, tinha se formado para tirar 10. Entendeu? Então, sabe, como é que a gente consegue dimensionar existencialmente as nossas escolhas, as nossas motivações? Eu não acho que ler, ir atrás de uma bibliografia é um processo linear. Aqui mesmo o Rogers, quando está na questão das investigações científicas, ele estava investigando as irregularidades da terapia, porque a terapia não é uma linha reta, porque a vida não é uma linha reta, né? Então, assim, mas é como a gente se abrir para o horizonte do contato, né? Tem hora que se expande, tem hora que fecha, tem hora que a pessoa está aberta para a clareira do Dasein, da clareira do contato, da relação consigo, que a gente vai ver quando a gente estudar o Ser e Tempo, né? E tem horas que a gente está mergulhado numa cotidianeidade, num momentos mecânicos, né? Mas como a gente ter, pelo menos, a perspectiva, uma certa mentalização, um certo horizonte de que ser coerente, ser autêntico, né? Construir-se, né? É algo interessante, né? Uma sociedade onde cada dia as coisas estão mais disponíveis, estão mais fluídicas, e também pode haver uma tendência, uma passividade, e a ter trilhões de informações disponíveis num clique, as pessoas não clicarem, né? Hoje a gente está a um passo de um clique do mundo, né? E a gente está aqui realizando esse clique no mundo, de a gente se reunir toda semana, né? Com fluxos, com cada um com com o seu movimento de vida, mas a gente está aqui, né? Nessa perseverança, nesse encontro mútuo, né? Construindo a nossa história, né? Eu fico feliz de ver a Karen, como é que ela, como exemplo de uma estudante que se motiva, né? Eu tenho, como docente, a percepção de que a gente planta uma semente que algumas fertilizam, né? O que mais, pessoal? Professora, eu queria comentar. Pode falar. Eu acho também que nós, como alunos, né, não generalizando, mas eu vejo muito que se projeta demais as frustrações e a falta de disciplina, né, de interesse, de vontade nos professores. Eu vejo muito na minha sala, né? Ah, esse professor é ruim, ah, eu não gosto, ah, esse professor só passa slide, ou se não passa slide, ah, ele não passa slide.
ou ele fala muito complicado, e enfim, esse semestre passado eu tive a matéria de fenomenologia e existencialismo, né? E assim, é bem complexo, né? Quando você nunca ouviu falar sobre nada, assim, de repente cai aquela matéria e o professor, ele foi começando lá dos primórdios, né? Falando sobre filosofia, até chegar nos pensamentos, né, atuais para a gente conseguir entender, né? Então ele, eu vou voltar um pouquinho para trás para fazer vocês entenderem o meu raciocínio. E era super pertinente, né? E aí teve uma aluna que falou, professor, não dá para o senhor resumir, né? E aí eu falei, nossa, mas como assim resumir a história, né? Será que quando ela tiver um paciente vai pedir para ele dar uma resumida, né, na história, talvez? Então eu acho que é muito complicado a gente colocar essa bagagem, né, essa responsabilidade no professor. Claro, tem professores que a gente vai ter essa empatia, vai gostar mais do método como ele explica, ou enfim, tem matérias que a gente gosta mais. Mas eu acho que não dá para jogar tudo no professor, né? Se tá difícil, é a nossa responsabilidade também buscar entender, né? E eu acho que isso que falta muito na gente, de buscar. Eu também tenho essa dificuldade, eu acho que com o grupo, né, até como a Kari comentou, ajuda muito a gente. Eu tenho essa meta de leitura, eu vou lá, eu vou ler, o que eu entendi. Você lê de uma forma, é diferente, né? Fazendo anotações. Então, é muito bacana, né? Ter grupos assim para a gente conseguir melhorar nisso. Mas eu acho que os professores na atualidade estão em apuros nesse sentido, né? Acho que é muita expectativa e nós alunos temos que ser protagonistas também, né? É a nossa carreira, então a gente tem que ir atrás também, tem a nossa bagagem também, né? Não adianta você ter aula com Sartre ou com Rogers se você não se move enquanto ser, né? Se você opta pela inércia, né? Entendeu? Estou falando no sentido geral, né? Eu acho assim, a gente tem assim, às vezes a gente tem uma concepção megalômana de si próprio e tem dificuldade de pensar o degrau, né? A gente tem uma certa formação em Rogers, a gente tem que ler capítulo por capítulo. Não é que entra o grupo de estudos onde a gente facilita, porque todo mundo tem as suas angústias e demandas, e quando a gente determina que um se responsabilize por cada capítulo e a gente se solidarize nesse movimento, a gente consegue se fortalecer, né? É aí que entra o espaço da troca, né? Mas assim, eu acho que a questão não é ter modelos de filósofos ou psicólogos maravilhosos, é a gente ter essa solidariedade, compartilhar degrau por degrau, né? Por isso que é importante não só a sala de aula, mas o grupo de estudo. A sala de aula, o docente das abordagens humanistas vai fazer um panorama, gente. Entendeu? O estilo francês de aula é assim: o professor dá um conteúdo e dá 15 livros de bibliografia para o aluno ler, partindo dos pressupostos que ele leu em casa, entendeu? É outra motivação. Aqui o professor tem que fazer postcast de fenomenologia, tem que fazer resumo. Resumir a vida que aparece, gente. Que fenômeno, né? Resumir o ser no mundo, como é que a gente faz isso? Agora a gente tem que criar estratégias, assim. O grupo de estudos é um aprofundamento da psicologia humanista, né? É uma estratégia, uma ferramenta necessária para todo estudante que queira continuar, né, a jornada, né? Porque na carreira da gente, tem muito estudante aqui, gente, a carreira da gente às vezes é um módulo, é uma aula de um módulo, entendeu? Eu tive um módulo de filosofia, eu gostava de Foucault, fiz 25 anos de carreira estudando Foucault. Foi 2, 3 artigos que eu li do Foucault e que me encantou. Esse lampejo, essa semente que faz carreira. Por isso é muito importante a gente se encontrar. Eu estou contente que tem algumas perguntas aqui no chat. O Ederson perguntou: vocês acham que deveria dar menos valor às notas e diplomas, como sugere Rogers? O que vocês acham disso? Vamos mostrar as perguntas, as discussões, que aí a gente continua nosso debate.
A Elaine responde, eu acho que sim. Ederson, mesmo antes de ler Rosers, eu já pensava assim. A Karen responde que é uma discussão importante, dar menos valor não necessariamente como excluir essas coisas, mas ao invés de ter a nota como objetivo, colocar o objetivo como conhecimento, aprendizado, mostrar a importância prática. E a Karen reforça que é muito comum a criança perguntar por que aprender isso e ser respondido para passar de ano, mas não é essa a finalidade, né? A finalidade não é, a gente tem essa ilusão de tirar nota e passar de ano. Só quero citar um exemplo. O Collège de France, que é uma universidade, um centro de conhecimento famoso de Paris, inclusive onde o Foucault dava aula, eles tinham um esquema de seminários. Então, o pesquisador lá, o Foucault, por exemplo, ele não tinha orientandos, nada disso. Ele ficava estudando um tema um ano, ele tinha umas 20 aulas por ano para mostrar o que ele estudou no ano. E aí tinha o horário que o Foucault dava aula, era um auditório para 200 pessoas, alguma coisa assim, as pessoas iam lá, assistiam e nem tinha certificado, ia embora. Era uma universidade que não tinha nota, não tinha diploma, não tinha certificado, não tinha nada. Entendeu? E um dos maiores centros de cultura do mundo, né? O Lacan também dava palestras lá, enfim. Mas o que vocês acham, então, que foi levantada essa questão da nota? É importante ter nota? Depois de 4 meses você tem uma nota 10, como é que o seu ego se sente? Depois de 4 meses ter uma nota 10 em qualquer coisa. O que vocês acham disso? Eu acho que não sei, assim, meu pensamento sobre ele, meu sentimento é um pouco ambíguo. Vejo pela experiência, assim, no curso, nem sempre as pessoas que têm as maiores notas a gente vê como sendo os melhores profissionais depois, muito pelo contrário, assim. No meu curso eu vejo muito, mas muito mesmo, pessoas com notas altas que são extremamente competitivas entre uma e a outra, extremamente egoístas umas com as outras, que dizem que não gostam de pessoas, que não querem lidar com pessoas, que querem ficar enfiadas no laboratório. Então, assim, tá, a pessoa tá pensando muito na parte técnica, mas ela geralmente não gosta das outras matérias quando tem de humanidades ou qualquer outra coisa, assim. E aí eu fico pensando até que ponto aquela pessoa vai realmente conseguir ser um bom profissional. Enquanto eu vejo outras que às vezes têm notas medianas e que, na prática mesmo, quando estão lidando com pessoas, são maravilhosas. Talvez na parte técnica do laboratório nem tanto. Então, acho que varia um pouquinho, assim, essas coisas. Eu tenho uma amiga que ela tá sempre dizendo que vai ser uma péssima profissional, ela é burra e que não sei o que, e ela não é. E a gente fica sempre falando pra ela, não, ela, mas eu sou burra, eu tirei uma nota tal, fulana tirou uma nota tal. Eu, cara, para de ficar se comparando, sabe? Se você chegar e tiver que lidar com a situação, às vezes você vai lidar muito melhor. Ela tem um jeito de lidar com as pessoas super empático, maravilhoso, de a paciência e explicar as coisas direito para os pacientes quando ela atende, por exemplo, que as outras não têm. Então, às vezes a nota nem é a melhor, dependendo da situação. Eu acho também que depende muito da forma de avaliação, né? Porque o que é uma nota 10? Uma nota 10 é se você conseguiu decorar todos os conceitos que o professor acha importante e reproduzir eles na prova naquele dia, daquela forma. Não é necessariamente que você aprendeu aquilo, você lembra alguns conteúdos que são os que o professor achou que eram os mais importantes. E aí você tem que estar bem naquele dia o suficiente para você poder escrever aquilo, né, e repassar aquilo tudo. Eu acho uma avaliação importante para você poder, tipo, resumir aquilo que você lembra, aquilo que você aprendeu, avaliações diferentes, de diferentes tipos, né? Dependendo da matéria, tem uma forma melhor para você ver o que você aprendeu. E também, tipo, eu acho que o mais importante de uma avaliação é o feedback. De que adianta você saber que você tirou uma nota 7 se você não sabe por quê, sabe? É muito mais importante que as pessoas tenham o retorno. Então, acho que é meio isso, sabe? O objetivo não tem que ser a nota não é a coisa mais importante. O mais importante é
o que você não sabe ainda para você poder aprender? Por que você não sabe ainda? Enfim, coisas assim. A Natália, ela fala, eu tinha notas ótimas em psicanálise, fechava as provas, mas detesto psicanálise. Fechava as provas porque a professora era ótima. Então tinha até uma questão afetiva aí, né, Natália? Uma empatia aí. A Márcia diz, nota CR alta ainda significam portas abertas para conseguir estágios e boas oportunidades de trabalho. Nossa sociedade precisa mudar junto com o sistema de avaliação. É polêmico ainda. A Gabriela coloca que acha que a participação do aluno é uma avaliação mais genuína do que a prova. A Vilmara coloca, acho que a nota não alcança o todo de um ser. Existem objetivações que são sistêmicas e existe a ética do sujeito na sua construção no mundo, né? Pessoal, a gente está finalizando para o nosso horário de costume. Conforme eu mostrei para vocês no WhatsApp, o livro Vigiar e Punir foi o que ganhou, com 65% da predileção em relação à história da sexualidade. A gente precisa definir, semana que vem a gente tem... Cadê o quadro que eu tenho aqui? Cadê o quadro? Capítulo 15, cadê vocês? Achei. Capítulo 15 a gente tem a Cristiane e o 16 a Natália. É isso, pessoal? Para a semana que vem? A Cristiane e a Natália estavam por aqui. Certo? É isso? Ok. Então, lembrando que essa gravação vai estar disponível no YouTube, lançado no mundo. Quem está vindo pela primeira vez, por favor, contactar com os colegas para se adicionar no WhatsApp, caso queira continuar nas reuniões, tá? E a cada semana no YouTube lançado no mundo a gente vai disponibilizar esse conteúdo. E essa semana eu vou preparar material da nossa última palestra do ciclo, que é sobre o belo. Certo? Então é isso, pessoal. Mais alguma fala antes da gente finalizar? E vamos pensando que o capítulo 17 a Mariane não vai poder participar, mas a gente tem até semana que vem para definir. Se vocês puderem conversar no chat, no WhatsApp, quem gostaria de pegar o capítulo 17, agradeço. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos e todas. Tenhamos uma ótima... Sim, a Cristiane é o 15. Vamos confirmar. Espera aí, nessa hora é bom. A Cristiane é o 15 e a Natália é o 16, certo? Para a semana que vem. Teremos as magistrais dedicações da Cristiane e da Natália, tá? Uma boa semana para vocês, grande abraço, é sempre uma satisfação, eu sou muito grato de estar com vocês, tá? Vou encerrar a gravação agora.